Pronto, pessoal, boa noite novamente. Bem-vindos a quem chegou depois, aqueles que chegaram depois. Vamos começar, tá? Eu sou Michele, nutricionista. Vim conversar com vocês sobre a nutrição no período da gestação e no período da amamentação. Vou começar falando sobre as necessidades nutricionais que a gestante tem e a mulher que amamenta tem durante esses dois períodos, certo? Durante esse período, existem algumas alterações no organismo da mãe. Pronto. Agora, existem algumas alterações no organismo da mulher devido a três principais fatores: o desenvolvimento do bebê, né, o desenvolvimento de um embrião até a formação do bebê ao nascimento, as necessidades nutricionais para a formação dos ossos, dos órgãos internos, da pele, cabelo, unha, e o desenvolvimento do ambiente intrauterino. O útero da mulher ele precisa estar preparado, adaptado para receber esse bebê até os 9 meses, com a formação da placenta, líquido amniótico, então precisa ter nutrientes para estar conseguindo nutrir e formar esse ambiente para o bebê. A produção do leite também, no período da amamentação. O leite ele é composto basicamente por água e nutrientes. Então, essa composição, principalmente esses nutrientes, vêm da alimentação. E não esquecendo, claro, de quem é o papel, de quem está como o centro de tudo isso que está acontecendo, que é a mãe. Então, precisa ter o cuidado da saúde materna, uma alimentação adequada, ter também um acompanhamento pré-natal adequado. Você vai passar? Aqui para mim não está legal. Então, tendo todo esse conjunto de nutrientes suficiente para a mãe e para o bebê, traz alguns benefícios. Os nutrientes, eles são responsáveis, eles influenciam indireta e diretamente na prevenção do baixo peso do neném, previne também o aborto espontâneo, também ele está envolvido no desenvolvimento neurológico adequado do neném, previne o parto prematuro, geralmente ocasionado por uma doença hipertensiva ou diabetes gestacional. Também está diretamente relacionado na formação dos ossos e dentes, com os minerais, formação dos órgãos internos, fortalecimento do sistema imunológico e vários outros benefícios. Os nutrientes, basicamente, proteína, carboidrato, as gorduras, as vitaminas e os minerais. Todos esses consumidos de forma equilibrada, a gente consegue adquirir todos esses nutrientes para um bom desenvolvimento adequado no período da gestação e também para manutenção da saúde da mãe durante a gestação e após a gestação, durante a amamentação. Tendo um ganho de peso adequado, ele também vai influenciar vamos dizer assim, na prevenção daqueles riscos ocasionados pelo excesso de peso. Então, por isso que a gente preconiza que a mãe tenha um ganho de peso adequado à sua necessidade. O peso está diretamente relacionado, basicamente, pelo peso do neném, a placenta, o líquido amniótico e o fluxo sanguíneo. Geralmente, tem outros fatores também, mas esses englobando, você já consegue ter uma noção de quanto que a mãe, no mínimo, ali já consegue, já precisa ganhar de peso para a formação desses itens. Então, já que a pergunta vem, né? Já que eu preciso ter uma alimentação adequada com esses nutrientes, qual seria essa alimentação? O que é que eu preciso? O que é que a mãe e a nutriz necessitam nesse momento? Eu oriento basicamente que a gente tenha três referências: variedade na alimentação. A gente precisa ter qualidade dos alimentos, da refeição que a gente faz. A gente precisa ter equilíbrio desses nutrientes. De que forma?
quanto mais variada a comida, mais nutrientes eu tenho. Então, quanto mais colorida, os nutrientes eles representam, cada cor tem um tipo de nutriente específico. Às vezes, as cores dos alimentos, eles representam uma quantidade maior de determinado nutriente. Por exemplo, cenoura, riquíssima em vitamina A. A vitamina A está presente em muitos alimentos alaranjados, amarelo alaranjados. A qualidade desses alimentos. Não adianta eu querer consumir algum alimento saudável se eu consumo ele de uma forma de fritura, de uma forma de um fast food. Então, eu vou acabar diminuindo a qualidade desses nutrientes que tem nesses alimentos. E o equilíbrio, tendo equilíbrio na alimentação. Por que o equilíbrio? Eu vou ter o conjunto de todos esses nutrientes de forma equilibrada consumindo no meu organismo, para evitar o excesso de nutrientes específicos, de forma que possa vir a trazer alguns danos para o meu organismo. Excesso de consumo de alimentos gordurosos, de açúcares, principalmente o que deve ser evitado. Fast food, sorvetes, alimentos, o óleo representando os alimentos de frituras, os refrigerantes, o creme vegetal, que é essa margarina, esses biscoitos, as bolachas, os doces, açúcares de uma maneira geral, a farinha branca, os alimentos embutidos, como as calabresas, salame, como a gente tem alguns exemplos aí. Esses alimentos são riquíssimos em sódio, riquíssimos em gorduras saturadas, que é a gordura ruim, e riquíssimos também em açúcares. Então, isso para o nosso organismo, para o organismo da mãe, que está naquele momento em fase de desenvolvimento do bebê, uma adaptação. Então, o que você estiver oferecendo para o seu bebê, ele vai estar crescendo e se adaptando naquele meio, e adaptando o organismo para aquela situação. E os agrotóxicos, os alimentos, os produtos químicos, né? Nesse período é bom ficar... Vale a pena a gente reforçar, né? É bom ter cuidado com esses produtos químicos. Contatos, inalação. Então, diante dessas restrições que se faz na alimentação, o que é o ideal da alimentação, apesar de tudo isso, não é o momento de se fazer grandes restrições. Se você tiver alguma necessidade de fazer alguma restrição na sua alimentação, devido a alguma necessidade específica, com a diabetes gestacional, procure um profissional adequado, especializado, para poder fazer o seu acompanhamento. Evite buscar orientações de sites, de blogueiros, porque muitas vezes, não quero dizer que não funcione, mas o que funciona para uma pessoa não quer dizer que funcione para outra. O nosso organismo, ele é individual, então as nossas necessidades são individuais. Cada pessoa tem a sua necessidade. E você buscando um profissional, ele vai identificar qual é a sua necessidade e vai fazer o tratamento adequado ao que você necessita. Pode passar. Pronto. Durante o início da gestação, principalmente, às vezes algumas gestantes até mantêm ainda apresentando náuseas, vômitos, né? Geralmente esses sintomas são decorrentes de alterações hormonais, e a gente recomenda aumentar o fracionamento dessas refeições. Então, se alimentar com curto intervalo de tempo e em quantidades menores. Não ficar muito tempo sem se alimentar, porque isso provoca mais as náuseas. Preferir alimentos mais gelados também. Geralmente, os alimentos gelados, eles dão uma saciedade melhor, dão um conforto melhor em relação às náuseas e os vômitos. Evitar alimentos gordurosos, porque são alimentos de difícil digestão, ficam mais tempo no estômago, e isso dificulta um pouco mais a digestão, e o alimento, quanto mais no estômago, mais enjoo, né, a gente fica. Evitar alimentos também com cheiros fortes, devido à sensibilidade, né, do cheiro nesse período, acontece muito isso. A azia e o refluxo se dá muito pelo crescimento fetal. Geralmente, o bebezinho vai crescendo e aí vai comprimindo, né?
Uma das orientações que a gente dá é evitar se deitar logo após as refeições, dê um intervalo assim, de 1h30, depois da última refeição, para conseguir deitar, para poder deitar, para evitar, né? Porque quando você deita, você fica reto na cama, e aí favorece o retorno. Pode ficar também um pouquinho elevada, colocar um travesseiro nas costas para elevar um pouquinho. Evitar consumir líquidos durante as refeições, porque o estômago, você acaba enchendo mais o seu estômago, e isso favorece também o retorno da alimentação. Evitar alimentos gordurosos e muito condimentados. Gordurosos, né? Porque os alimentos gordurosos e condimentados, eles facilitam, eles favorecem o refluxo realmente, e também a azia. Esses alimentos, os gordurosos principalmente, por ficarem mais tempo no organismo, requer mais ácido gástrico para a digestão, então pode vir a causar mais azia. Mais tempo no estômago pode causar isso. A obstipação, a temida obstipação, né? É o vilão de muitas mulheres, gestantes também, algumas gestantes até melhoram, né, da obstipação durante a gestação, na verdade. Mas ainda é uma queixa muito grande, que é o intestino preso. A gente recomenda muito aumentar o consumo de líquidos, basicamente, e aumentar também o consumo de alimentos ricos em fibras. A ação dos líquidos junto com as fibras vai ajudar a melhorar a fluidez no nosso intestino, né, da formação das fezes no nosso intestino. Então, isso vai ajudar a melhorar mais e a facilitar o fluido no intestinal. E evitar, claro, os alimentos obstipantes, caju, goiaba, maisena, arroz, dá preferência por alimentos integrais sempre, essas opções de arroz, pão, dá preferência pelos integrais para poder ajudar também, né? O edema, que são os inchaços, geralmente começa pelos pés, pode ir para as pernas. A gente recomenda principalmente evitar alimentos industrializados, porque são riquíssimos em sódio, né? E os alimentos, e reduzir o sal mesmo, reduzir o sal. É o que a gente recomenda. Na verdade, essa retenção de líquido é justamente pelo excesso de sódio na célula, e aí tem essa retenção. E a gente recomenda reduzir um pouco para poder ter essa melhora. Então, aí vão algumas dicas sobre a alimentação. Uma dúvida muito frequente, que assim, eu diria que é uma das campeãs, que sempre perguntam se tem algum alimento que estimule a produção do leite. Não existe um alimento milagroso que vai fazer isso, mas a gente recomenda sempre beber bastante água e ter uma alimentação equilibrada, uma boa alimentação, fonte de alimentos, né, de qualidade, para que você tenha a formação do leite materno, água e nutrientes de uma maneira saudável para o seu bebê. Porém, o que acontece? Às vezes, com todos esses mitos de alimentos que ajudam, milhos e etc., esses mitos que se tem de que ajudam na produção do leite, às vezes as mães acabam consumindo em excesso. E esse consumo em excesso desses alimentos, eles podem ser prejudiciais à saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Então, precisa ter cuidado nesse consumo. Não pode se consumir em excesso. Esse consumo excessivo de alimentos, às vezes, faz bem para a saúde, então a gente, às vezes, só vou comer isso. Não pode ser dessa forma. Tudo tem que ser consumido em equilíbrio. Uma vez veio uma gestante para mim, que ela disse assim: eu desenvolvi hipertensão gestacional. E aí me falaram que a melancia é ótima para poder ajudar a reduzir a pressão, diminui o inchaço, é ótima. E aí ela desenvolveu uma diabetes gestacional por conta do excesso que ela estava consumindo do carboidrato proveniente da melancia. É um tipo de carboidrato de uma absorção rápida
E com isso ela teve picos glicêmicos e aí precisou fazer um controle da glicemia. Graças a Deus não precisou entrar com nenhuma medicação, só pela alimentação mesmo. Mas a gente percebe quanto que, às vezes, o uso indiscriminado, às vezes, uma conduta indiscriminada, o que é que pode ocasionar. E é importante também evitar alimentos industrializados, excesso de sal e de açúcar, né? Principalmente para poder estar evitando algumas problemáticas envolvidas nisso, né? Como a diabetes gestacional, a hipertensão e alguns outros problemas também que podem vir a acontecer, tanto para o neném quanto para a mãe. Então, é importante estar tendo controle do consumo desses alimentos. Faça um uso também moderado de temperos, cebola, alho, pimenta, alimentos picantes. É importante estar fazendo o controle, ter cuidado com esse consumo, na verdade. Por quê? Em excesso, esses alimentos também eles podem vir a alterar o sabor do leite que o bebê recebe. Então, às vezes, a mãe diz assim, meu bebê recusou o leite. Então, o que é que está acontecendo? Às vezes, o sabor do leite está diferente. E o que é que muda? O que é que faz mudar o sabor do leite? Às vezes, um alimento de sabor muito forte, ele pode vir a alterar o sabor do leite também. E isso o bebê pode reconhecer e ele pode aceitar ou não, aprovar ou não. Evite bebidas alcoólicas e bebidas também à base de cafeína, como chá preto, refrigerante. São bebidas, além da bebida alcoólica, né, não é recomendado em nenhum momento. E a bebida à base de cafeína são bebidas estimulantes. Então, o que você consome, lembre que está passando para o seu bebê. No leite, também pode passar para o seu bebê. Então, assim, às vezes o bebê, está com dificuldade para dormir logo à noite. Você tomou muito café? Como é que é? Como é que é a sua rotina? Como é que faz? Então, essas coisas tem que observar. Às vezes, percebe que o bebezinho está com dificuldade para dormir e quando vai investigar, foi o café que tomou, um café forte, né? A gente precisa observar, às vezes, esses pontos. E importante, principalmente durante a amamentação, importante se hidratar, hidratar, hidratar e hidratar. O leite, ele é formado por água e nutrientes. Se hidrate e se alimente bem. Beba bastante água e líquidos. A recomendação geralmente é em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Então, aí vem algumas dúvidas, né? Que geralmente a gente encontra. A cafeína. Qual é o consumo adequado de cafeína, tanto na gestação quanto para quem está amamentando? O consumo ele deve ser moderado, justamente porque a cafeína ela é um estimulante natural, né? Então, você não quer que o seu bebê fique agitado bem na hora de dormir. Então, vamos com cuidado. A cafeína, geralmente, às vezes a gente diz assim, a cafeína realmente vicia, e tem gente que toma aquele cafezinho, vai agora, vai daqui a pouco, e não sai da mesa aquele cafezinho. Mas tem que ter cuidado, tá? Tanto para a amamentação, quanto durante a gestação também. A gestação, a cafeína também já foi comprovado que pode, a depender da quantidade consumida, ela pode interferir na pressão arterial. O uso de adoçantes, o que a gente recomenda hoje é o estévia, o xilitol e o sucralose. E essa recomendação é somente para gestantes diabéticas, tá? Gestantes não diabéticas, a gente recomenda, pode consumir o stevia também, que é natural, mas o ideal é que seja o mínimo de açúcar possível, né? É o que a gente prefere, o que é o mais indicado. As bebidas alcoólicas, que é contraindicado em qualquer momento, mesmo até aquela cervejinha preta, sem álcool, né? É melhor não arriscar. As fibras e os probióticos. Os probióticos, está escrito errado, né? Mas é probióticos, viu, gente? As fibras e os probióticos aí tem que ter cuidado em relação ao uso indiscriminado. Para poder utilizar, tem que ter uma avaliação, você tem que ir no profissional para poder avaliar se realmente você tem a necessidade e a recomendação que vai ser utilizada. Então, passando tudo isso, alimentação boa, maravilha, gestação, tudo bem, chegou o dia do parto.
E agora o dia do parto está agendado? Se estiver agendado, siga seu jejum direitinho, evite o jejum prolongado. Está agendado que dia aqui no Santo Amaro? Veja o dia que está agendado aqui e faça seu jejum direitinho. A recomendação são 8 horas para se alimentar com sólidos antes do parto. Então, veja o horário que está agendado o seu parto, faça 8 horas de jejum, se alimente direitinho, e no dia da sua consulta com o anestesista, ele vai te orientar se você tem alguma restrição ou não a tomar um líquido antes do parto também. Você pode tomar um líquido, geralmente a recomendação é 4 horas antes uma água de coco, 4 horas antes do parto. Mas aí, conversando com o anestesista, ele vai te dizer se você tem alguma restrição ou não a tomar esse líquido, mas não venha com jejum prolongado. O jejum prolongado, já tem estudos, né, que trazem que ele está associado a maior possibilidade de náuseas e enjoos no pós-operatório, aquela sensação de fome, de sede exacerbada. Tem também uma probabilidade de aumentar o risco de infecção e retardo do processo de cicatrização, né? Então, o jejum, às vezes a gente pensa, não estou com fome, não. Mas não é só a questão da fome, né? Existem outros fatores também. Então, se alimente, venha com seu jejum direitinho. E agora, teve neném, hora de amamentar. Segundo o Ministério da Saúde, amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Muita coisa. O leite materno, ele é composto, a parte inicial dele vem o colostro. Esse colostro, ele é comparado à primeira vacina do neném. Geralmente, ele vem nos primeiros dias após o parto. Pode vir até 72 horas após o parto, ele vai produzindo colostro. E ele é composto principalmente por proteínas, que são os anticorpos, por isso considerado como primeira vacina do neném, né? Ele tem mais proteínas e com isso tem menos gorduras. Então, a gordura é que dá mais saciedade, geralmente, na alimentação. Então, esse é o período que o bebê vai mamar mais e em menor espaço de tempo. E o leite maduro que vem depois desse processo, depois de alguns dias, ele geralmente é produzido em maior quantidade. Geralmente a mulher, ela produz já uma quantidade maior desse leite, que o colostro geralmente vem em quantidades poucas ainda, mas o leite maduro ele já vem em quantidade maior, dá para encher mamadeiras e mamadeiras muitas vezes. Ele é mais esbranquiçado, a coloração dele, e ele também tem um aspecto mais líquido. Ele vem nesse aspecto mais líquido, mas não quer dizer que ele esteja ralo, que ele esteja fraco, de forma alguma. A natureza é tão perfeita que a composição do leite, ele vem adequado para cada fase do bebê. Se é um bebê prematuro, a composição do leite materno, ele vem com mais nutrientes ali específicos para aquele momento que o bebê precisa. No colostro também é a mesma coisa. O colostro do bebezinho, ele está saindo do ventre da mãe, está sendo exposto a um novo ambiente onde ele precisa de defesas, de anticorpos para aquele novo ambiente, né? Então, por isso ele tem mais proteínas. E o leite maduro, ele já tem mais gorduras e uma quantidade menor de proteína. Então, ele já dá mais saciedade para o bebê. E o bebê, ele já passa a mamar com um intervalo de tempo maior. Então, vamos dizer assim, ele já consegue dar um descanso a mais para a mãe aí nesse período. Mas não é um leite fraco, pelo contrário, o leite tem uma composição suficiente e adequada para o seu bebê em qualquer fase que ele precisa. Somente após os 6 meses de vida, que já é recomendado, estar introduzindo outros alimentos para estar dando suporte, porque a partir dos 6 meses, aí o leite já não será mais suficiente para ele. Então, a amamentar, ela traz muitos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Desses benefícios, tem o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o neném.
que transmite a segurança, o acolhimento, através do toque, do olhar, o colo, o carinho. É um momento entre mãe e filho. Então, esse é o momento em que se cria esse vínculo, onde se tem aquela segurança, o contato que o bebê tem com a mãe. Aumenta os laços afetivos. Além disso, também estimula a contração do útero. Quando o bebê mama, o útero ele tende a contrair e voltar ao seu tamanho original, que ele dilatou para a gestação e a tendência é ele voltar ao seu tamanho original. Previne contra infecções e alergias, recupera mais rápido de doenças, a recuperação, né? Porque o leite materno tem essas propriedades, previne contra defeitos na arcada dentária do neném, defeitos da fala, né? O ato da sucção, e além de ser uma alimentação segura e de baixo custo. É segura porque não é manipulável, não é um alimento que você manipula, você não tem risco de contaminação, e é de baixo custo porque é uma produção direto do peito. Você não tem custo com latas de fórmulas artificiais. E a recomendação sempre, o leite materno exclusivo até os 6 meses de vida. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. E muito importante, gente, a rede de apoio da Nutris é de extrema importância no sucesso da amamentação e da ordenha materna. A amamentação, muitas vezes a gente vê, é lindo, muitas pessoas, né, mostrando e tal, mas tem mulheres que têm dificuldades no processo da amamentação e precisa ter o apoio, precisa ter uma rede de suporte para estar dando incentivo e ajudando. Então, agora, ordenhei, já me alimentei bem, gestação ok, parto ok, e agora chega a amamentação com a oferta do leite materno. 6 meses de vida, precisa voltar a trabalhar. Geralmente, aí se depara muito com essa situação, né? E o bebezinho, 4, 5 meses, a mãe precisa voltar para trabalhar antes dos 6 meses de vida. Como é que a gente faz? A gente orienta fazer a ordenha do leite materno. Como é que a gente faz? A ordenha, armazenamento e oferece esse leite. Como é que a gente faz? Então, essa ordenha, ela deve ser feita com todo o cuidado, né? Higiênico, principalmente. Prenda os cabelos, deixa a mão, higienize suas mãos até o antebraço, use uma máscara, use utensílios, observe, use sempre utensílios lavados, secos, né? E faça a massagem nas suas mamas para poder ajudar a facilitar a ejeção desse leite. Essa ordenha, de preferência, faça em um lugar tranquilo para que você consiga ter uma saída de leite tranquila, a produção do leite seja que fique tranquila. A mãe precisa ter esse ambiente favorável também. Depois que eu ordenhei, eu preciso armazenar. Esse armazenamento deve ser feito, de preferência, em um frasco de vidro, como está esse aí na foto, né, com a tampinha. Identifique no frasco a hora e a data que foi coletado esse leite. Se o leite for permanecer em temperatura ambiente, ele pode ficar por até 1 hora. Se for ficar mais do que 1 hora, você deve refrigerar esse leite. Se for ficar mais do que 12 horas, esse leite deve ser congelado por até 15 dias, tá? O leite refrigerado, ele pode ficar por até 12 horas na geladeira, o congelado por até 15 dias no congelador. Depois que se você precisar retirar, vou tirar, congelei, vou precisar tirar, tá? A oferta deve ser imediata. Você vai aquecer ele em banho-maria até ele atingir a temperatura ambiente, até ele atingir a temperatura adequada, que é em torno de 26 graus, é aquela temperatura bem morninha, que você pinga na mão, às vezes você sente aquela temperatura morna, não quente, para não queimar a língua do neném, nem a boca. Então, é por isso que deve ser feito em banho-maria. Então, aquecer o leite, ele deve ser oferecido de imediato ao neném. E o congelamento, reforçando, ele só é indicado quando houver refrigeração por tempo superior a 12 horas. Então, se eu for colocar na geladeira
e deve ficar mais do que 12 horas, congele. É mais seguro, tá? É mais por segurança microbiológica mesmo. E já acabou? Já acabou, encerramos. Deixamos agora um espaço para que vocês tragam perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem sugerir, tragam para a gente, para ver o que, é que eu posso ajudar e contribuir também. Alguém tem dúvida? Pode dar chá para o bebê antes dos 6 meses, caso ele tenha gases? Então, tudo o que você consome vai para o seu bebê. Então, o que será que pode estar ocasionando essas gases no neném? Será que o que você está consumindo tem alguma coisa que pode estar ocasionando essas gases? Se for, esse consumo, o consumo desse determinado alimento, ele precisa ser reduzido ou controlado. Não é recomendado dar nada para o neném antes do período, certo? Antes dos 6 meses. Faz uma massagenzinha nas perninhas ali para poder ajudar, mas não é recomendado dar nada, pelo menos nesse período não. Mais alguma pergunta? Geralmente, as dúvidas que a gente tem muito é sobre os mitos que a gente encontra, né, de alimentos que venham a aumentar a produção do leite. Né? Na literatura não tem nada que comprove a produção do leite, o aumento da produção do leite devido ao consumo de determinados alimentos. Então, a gente reforça sempre que a mãe tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada e o consumo de água também adequado, porque essa é a composição do leite. Então, quanto mais uma alimentação saudável, melhor você vai ter. Tanto um aporte que você vai estar oferecendo para o seu neném, quanto para você também. Porque se você não tem uma alimentação adequada, o seu organismo, ele vai precisar daqueles nutrientes para produzir o leite. Então, se você não se alimenta de nutrientes saudáveis, de alimentos de nutrientes que precisam, ele vai retirar das suas reservas. E aí, quem pode vir apresentar algumas deficiências nutricionais é você e não o bebê. O bebê vai estar sempre bem. Mais outra pergunta. Qual a faixa de ganho de peso ideal para uma mãe que tem um IMC eutrófico? Então, a gente chegou a colocar nos slides anteriores, mas geralmente em torno de, eu não me lembro exatamente o valor, mas é em torno de 7, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, viu? Como é o nome da Tayla. Mas geralmente é em torno de, sim, o ganho de peso para quem tem o IMC eutrófico, em torno de 11,5 a 16 quilos. Geralmente é esse ganho de peso máximo de 16 quilos. Mas, assim, a gente faz essa recomendação do ganho de peso, mas a gente não quer também que vocês fiquem, sabe, com aquela neurose, vamos dizer assim, né? Não posso ganhar muito. A gente tem que ter o cuidado. A gestante não tem recomendação de perda de peso. A gente tem que ter todo o cuidado. Perda de peso não é indicado nesse período. E o ganho de peso também, ele deve ser feito, ele deve acontecer também de uma forma natural, de acordo com a boa alimentação, de acordo com as necessidades da mãe naquele período. Ganho de peso do neném, formação da placenta, líquido amniótico, e todas as necessidades que a mãe precisa naquele momento. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Obrigada. Tá bom. Pessoal, tem um vídeo que eu deixei aqui separado para vocês, falando sobre a amamentação, tá? É um vídeo bem, assim, que eu gostei bastante, um vídeo bem dinâmico, que eu acho que vai ajudar a esclarecer, inclusive tive algumas dúvidas também desse momento.
aquela ansiedade, do medo, da amamentação. Vou deixar passar aqui para vocês agora. Fazer. Amamentação. Amamentar é mais que fornecer alimento. É uma experiência transformadora e prazerosa entre mãe e filho. Nessa fase, a mãe oferece segurança e acolhimento, fortalecendo o vínculo com seu bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês sejam exclusivamente amamentados até os 6 meses de vida. Nesse período, a mãe sustenta o bebê não só com seu leite, mas também com seu colo, seu toque e seu olhar. Mesmo antes de conseguir se comunicar, o bebê é capaz de compreender que a mãe está ali, enchendo-o de amor e cuidados. Logo nos primeiros dias após o parto, a amamentação é essencial para a formação do elo entre mãe e filho, ajudando a estabelecer suas rotinas e a irem se conhecendo. A saúde de ambos também se beneficia. Para a mãe, a mamada na primeira hora de vida estimula a contração do útero de volta para o tamanho normal. E para o bebê, traz os anticorpos do colostro, que ajudam em muito o desenvolvimento do seu sistema imunológico. O leite materno é um alimento riquíssimo, balanceado para a nutrição e o desenvolvimento do bebê, em todas as suas diferentes etapas de desenvolvimento. Durante a amamentação exclusiva, o bebê não precisa de nenhum outro alimento, nem mesmo de água. Para amamentar é preciso treino, pois nem a mulher nem o bebê nascem sabendo. Os primeiros dias são essenciais para o sucesso da amamentação. É um período em que a mãe e o bebê estão se conhecendo e estabelecem suas rotinas. O jeito de segurar o bebê é fundamental. Ele deve ser mantido com o lábio inferior voltado para fora e o queixo tocando a mama. Outra dica é manter a calma. Mães podem ficar inseguras e ansiosas, com medo de não conseguir cuidar do bebê, e isso pode influenciar na amamentação. Com orientação profissional, apoio familiar e troca de experiências com outras mães, a mulher percebe que seus temores são absolutamente normais, que as dificuldades da amamentação podem ser amenizadas e que seu vínculo com o bebê também é criado de outras formas, complementares à amamentação. Recomenda-se que a mãe procure um profissional de saúde para orientá-la sobre quais alimentos oferecer em mais essa etapa importante da vida do bebê. Conheça mais sobre o que acontece na vida das crianças e suas famílias nessa fase. Aí foi só uma explanação assim rápida para a gente ter uma noção, né, do que nos espera. Chegou mais uma pergunta. É possível a mãe não produzir leite nas primeiras horas ou dias do parto? Nesse caso, o que fazer? Sim, geralmente a produção do colostro, ela começa, né, algumas horas depois, mas não quer dizer que não vai produzir, não, vai, viu? Produz. E a forma de estimular é colocando o bebê no peito. O principal estímulo de produção do leite é colocar o bebê no peito. Esse é o principal estímulo, porque quanto mais o bebê suga, mais os ductos ali, ó, eles se estimulam a produzir o leite materno e a fluir, inclusive, o leite também. A própria sucção do neném é o principal estímulo de produção do leite. Se tiverem mais alguma pergunta, deixa eu ver. Geralmente tem uma boa que as pessoas perguntam.
Também tive outra. E se a mãe for intolerante à lactose, boa, qual a recomendação? Pronto, né? Se a mãe for intolerante à lactose. Agora, eu quero saber, ela pergunta assim, qual a recomendação? A recomendação do quê? Do que fazer no momento da amamentação? Vou tentar entender. Se a mãe for intolerante à lactose e for amamentar, a mãe já vai estar com as restrições da alimentação, né? Por conta do leite, da lactose, e ela vai fazer a amamentação, vai dar mama ao neném, de forma normal, com as suas restrições, porque tudo através do leite ela vai estar passando para o bebê. Só precisa ter cuidado quando for começar a introduzir os alimentos para o seu neném, porque às vezes isso pode ser passado para o bebê também. Sim, durante a gestação, como fazer? Você faz a alimentação com as suas restrições à lactose. Isso daí não vai interferir na sua no desenvolvimento do seu neném, isso não vai interferir, não. Agora, você precisa fazer, na verdade, assim, quem intolerância à lactose, você acaba fazendo algumas restrições na sua alimentação. Então, você precisa saber o que é que você pode estar substituindo de alimentos por conta daquela intolerância, né? Então, isso precisa ser acompanhado. O ideal é buscar um profissional para ele estar te orientando direitinho em relação a isso. Enzima lactase, pode sim, pode utilizar. Acompanhando Gilel, muito bom. Muito bom. Eu